Primeira etapa, vamos falar de utensílios, né? Quando a gente fala de utensílios, quando a gente está começando a fazer os processos de panificação, a gente tem que pensar no quê? É um grande erro que as pessoas acabam cometendo, falando de armazenagem em potes, né? A gente tem que ter cuidado de armazenar bem os potes, a nossa massa, o nosso levain, potes bem higienizados. Eu recomendo sempre, falando de levain, que a gente utilize potes translúcidos, potes preferencialmente de plástico, porque o vidro é perigoso, se quebrar pode machucar, pode ter resíduo. Então, pote plástico ao invés de vidro. É importante isso, porque com um pote translúcido você pode ver o crescimento do seu levain e, lógico, conferir se ele está no ponto de você panificar ou não. Porque imagina só, você está usando um potinho de inox, certo? E no potinho de inox, você tem como ver o crescimento do seu levain? Você alimentou ele agora, daqui a um tempo você vai estar... não, acho que ele cresceu, mas não pode achar. A gente tem que ter certeza. Então, o pote translúcido, ele é um utensílio importante e recomendável, porque se você não utilizar ele, você certamente vai ter problemas em visualizar o crescimento do seu levain, além de ser não ser inteligente na sua produção, tá? Lembra que a gente está falando de fermentação natural e tempo e temperatura são fatores importantes, mas o controle visual também tá? Outra coisa muito importante, vamos falar de quê? De Banneton. Banneton, para quem não sabe, são aqueles... Banneton. Olha que bacana. Banneton. São os cestos de fermentação, que lógico, pode ser Banneton de rattan, que é esse aqui, que é o especificado, é o melhor para as massas, mas não tem o Banneton? Pode ser outra coisa? Pode, existem alternativas. Mas, tá, a gente tem que tomar muito cuidado com massas mal trabalhadas e grudando no Banneton, né? Se você não tiver com uma massa bem desenvolvida e não estiver no ponto correto para poder modelar e colocar ela aqui dentro, o que vai acontecer? Voltando aqui um pouquinho, a massa vai grudar aqui dentro e aí você fez o teu processo, fez tudo bonitinho e na hora de virar o seu pão lá na panela, lá na superfície, o que acontece? Ele não sai, ele gruda. Então, um grande... Eu digo sempre o seguinte, eu vou falar que é um grande erro, dá para usar sem? Dá. Mas o cuidado com a estrutura da massa, com a hidratação, ele é muito mais atento. Então, para evitar um problema em você ter uma massa grudando e você perder um pão e não ter uma estrutura que seria como a melhor, o que você pode usar? Touquinhas descartáveis. Aquelas toucas que a gente bota na cabeça, você pode colocar aqui e usar farinha de arroz com farinha de trigo. Você pode fazer uma mistura de farinha de arroz com farinha de trigo, que certamente seu pão não vai grudar, né? A farinha de arroz ela é insolúvel em água e vai ajudar bastante para não grudar nas paredes do Banneton. Ou se for o caso, não tenho Banneton, Ricardo, o que eu posso utilizar? Lembra sempre, gente, vamos sempre pensar na forma mais simples do processo e depois a gente pensa nos investimentos e nas coisas que vão facilitar a produção em maior quantidade dentro de casa. Então você tem aquele escorredor de arroz, aquele escorredor de inox, ou de plástico, isso pode ser um Banneton, cestinhos de rattan, dá para fazer Banneton de corda de algodão, então tem N possibilidades acessíveis que vão tornar isso mais fácil no teu dia a dia, tá? Outra coisa, falando de utensílios, as lâminas de corte de pão, que é uma grande dificuldade que as pessoas têm hoje, né? Tirando a parte do corte, que ainda é um outro, né? uma outra questão que a gente ainda vai vir a falar com mais detalhe, né? Usar uma lâmina de corte ou até mesmo uma faca, né? Perdendo o fio, que você corta com a lâmina cega, com a faca cega, você tem um problema de quê? Você tem um problema de corte de massa. Lógico, com isso você não vai ter uma possível pestana bonita, né? Com abertura bacana. Então tem que ter cuidado com a lâmina de corte. A lâmina, preferencialmente, tem que estar sempre afiadinha, porque quando a gente for fazer o corte, ele sai lindão, né? E a nossa pestana, na hora do crescimento lá dentro do forno, venha linda, e a gente tem aquele desenho do coelho, né? Do pão, da fatia aberta, que parece um coelhinho, tá? Então,
é importante ter uma lâmina sempre bem afiadinha para evitar um corte mal feito e até mesmo que ela pegue na massa e você tenha ali um corte errado e a massa grudando. Então, é uma dica bastante legal que é importante. Tá? Qual é o próximo utensílio que a gente tem que ter cuidado para não ter problema? As panelas, seja de barro, seja de ferro, seja de cerâmica, seja de inox. Hoje o mundo perfeito, panela de ferro. Acho que é o melhor utensílio para simular um forno profissional dentro de casa. Mas não tem panela de ferro, não quer investir agora, você pode usar inox, cerâmica, o que você tiver para fazer os seus testes de pães e ver como é que está a sua produção. Então, se você não tiver o cuidado de pré-aquecer a panela, o que vai acontecer com o seu pão? Na hora que você for colocar a sua massa ali, ela estiver fria e você depois disso colocar no forno, a tendência é ele não crescer, porque no mundo do pão a gente fala muito sobre lastro, né? Pedra de lastro, os fornos de lastro, que é o quê? É basicamente uma pedra que fica na base do forno, né, ou dentro dos nossos fornos a gente coloca aquelas pedras refratárias, porque ela é uma fonte de grande retenção de calor, e quando a gente joga a massa por cima dela, esse calor que está ali retido, ele não se dissipa com tanta facilidade, né? E aquilo ajuda a massa a dar o salto inicial de forno. Então, na panela de ferro, de cerâmica, de barro ou de inox, funciona da mesma forma. Pré-aquecer a panela é importante para que a gente tenha um bom resultado de salto de forno, tá?